Daniel Portela, médico pediatra. Vamos fazer uma série de vídeos falando sobre a pediatria, aproveitando o mês de julho, o mês do pediatra, dia 27 de julho, comemorando o dia do pediatra, e eu tive a ideia de falar um pouco dessa especialidade, da história da pediatria, perpassar um pouco pela minha história na escolha. Nessa série de vídeos a gente vai tentar trazer esse conhecimento, esse conteúdo aí, para que até a gente se aproxime mais desse profissional e entenda um pouco a realidade da pediatria e do pediatra no mundo, no Brasil. Bem, gente, o que a gente tem de documento de história aí é que o primeiro hospital pediátrico no mundo começa na França, em Paris, né, no início do século XIX, ali por volta de 1802, quando a cidade de Paris institui o Hospital das Crianças Doentes, e ali começa então a haver um ponto de corte na história da medicina, que as crianças começam a ser tratadas de maneira diferente. Até então, na formação médica no mundo, desde Hipócrates, o médico generalista cuidava de bebês até idosos, passando por mulheres, gestantes, tudo. E na formação médica não havia nenhuma diferenciação de criança para adultos. Havia até um ditado popular que as crianças se tratavam de mini adultos, de pequenos adultos, de pequenos seres humanos, sem ser notado nenhuma peculiaridade. E é claro que isso, apesar daquela época, se pensar dessa forma, para os dias de hoje é bem diferente, mas a gente consegue sim compreender que ainda não se tinha percebido a importância do profissional pediatra. Esse movimento começa a acontecer dentro das instituições de ensino, das faculdades de medicina, e a criação desse hospital francês vai acabar impactando o resto do mundo, porque as influências que essa visão de necessidade de olhar a criança separadamente, de um médico que tenha uma qualificação para cuidar de crianças, porque apesar das vezes as mesmas doenças acometerem adulto e criança, o curso clínico, ou seja, uma diarreia, uma gastroenterite, um resfriado, uma criança, é o mesmo vírus, é o mesmo agente, a coqueluche é a mesma coqueluche no adulto e na criança, só que o curso clínico, ou seja, como essa criança se manifesta em sintomas, sinais e sintomas e evolução clínica é bem diferente. E é isso aí, a percepção desses profissionais, o surgimento desses serviços especializados, que começa na França, vários lugares do mundo começam a ser inspirados e receber, inclusive, profissionais, alguns brasileiros, vão para a França conhecer essa realidade, e então a pediatria começa a surgir no mundo. Por volta do final do século XIX, o termo pediatria, que vem do pedos, o ped, pedo, que seria criança no grego, pedo, e atros, que é o processo de cura, ou aquele que cura, seria o médico naquela época, então o médico que cuida da criança, pedo e atros, pediatra. A pediatria então é nomeada, parece pela primeira vez, aí começa o registro desse termo da pediatria, e no Brasil uma figura ilustre, que é o Moncorvo de Figueiredo, que é um médico que começa então a encabeçar esse movimento no Brasil, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que é a segunda faculdade de medicina no Brasil. A primeira faculdade é a Faculdade de Medicina da Federal da Bahia, que surge aqui logo após a chegada da família real, vindo lá da Guerra Napoleônica, a fuga de Napoleão, 1808, com a vinda da família real para o Império aqui no Brasil em 1808, algumas medidas são tomadas no Brasil, e uma delas é a instituição de algumas escolas, essas escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Elas são fundadas quase que simultaneamente, uma depois da outra, começando com a Bahia, que inicialmente a capital do Brasil era a Bahia. Então, com a mudança da capital
do Brasil para o Rio de Janeiro, a UFRJ, a Faculdade do Rio de Janeiro, começa a virar um grande centro de profissionais, e lá o Moncouvo de Figueiredo começa a perceber a necessidade, né, e beber também nessas influências europeias na França, percebendo que existia sim uma necessidade de formar o médico com a visão para a saúde da criança. E então o Moncouvo Figueiredo começa a trabalhar ativamente junto ao Estado brasileiro, cobrando que disciplinas na área da pediatria sejam feitas na formação do médico, porque esse médico precisa passar, o médico generalista precisa passar por uma experiência com cuidados com criança. O Figueiredo também vai implementar uma policlínica, uma policlínica que atendia crianças carentes, né, que na época não existia o SUS, mas eram crianças que não poderiam pagar, crianças filhas de escravos, e crianças também que poderiam pagar, né, tinha um atendimento misto essa policlínica. Foram mais de 10 médicos se juntaram, encabeçados pelo Figueiredo. Então ele monta essa policlínica e começa na assistência a fazer muita pesquisa, publicar relatos de qualquer luxo, relatos de diarreia, de doenças, afecções que acometiam as crianças, como essas crianças evoluíam. E então começa a história da pediatria no Brasil. A UFRJ começa a formar outras lideranças aí, como o Fernandes Figueira, que é nome até de um grande hospital ainda nos dias de hoje no Rio de Janeiro, trabalha com criança. O Fernandes Figueira é uma figura ilustre aí no Brasil com o trabalho da pediatria, um pediatra que defendeu muito a amamentação, que vem então brigar isso com essa posição da mulher que precisava amamentar, combater a ideia da ama de leite, a mulher que passava o filho para outra mãe amamentar, ou o uso de leite de vaca para alimentar, ou leite de outros mamíferos para alimentar as crianças. Então é um pediatra que surge aí uma ação muito política no fortalecimento da amamentação. E tudo isso, gente, pela percepção da realidade, né? Havia uma mortalidade infantil muito alta, né? No início desse século XIX, quase metade das crianças, né? Quase 500 crianças em 1000 morriam antes de completar 7 anos de idade. Então a mortalidade nas crianças era muito alta, a mortalidade infantil, a mortalidade abaixo de 1 ano, altíssima, e isso reflete a necessidade de cuidados dessas crianças. Existia algum problema e tinha que ser feito, né? Essas crianças precisavam de cuidados, e essa realidade, né, que faz esse movimento aí acadêmico, que acabou disseminando com outros profissionais, aí o Luiz Barbosa, o próprio Carlos Arthur Moncouvo Filho. Esses profissionais vão montar outros serviços em outros locais aí, em outros estados, vão ser instituídos aí as disciplinas, as cadeiras de pediatria nas faculdades de medicina. Esses profissionais passam a ser formados então com um olhar voltado para as necessidades da criança, e assim começa a surgir a pediatria, tá bom? Esse vídeo então a gente vai falar sobre essa história, e segue a série de vídeos de história da pediatria no mês do pediatra.